Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Blasi e essa é a aula de número 2 do assunto tecido epitelial. Se você está assistindo essa aula, mas não assistiu à primeira parte, eu peço a gentileza que você pause, procure no YouTube a primeira parte dessa aula de tecido epitelial, que é onde eu falo a respeito das generalidades do tecido, falo a respeito da definição, da constituição básica, falo a respeito de lâmina e membrana basal. Sem esses conceitos iniciais, dificilmente você vai conseguir compreender o assunto que será colocado ou que é colocado nesta segunda videoaula. Tá bom? Então, se você está assistindo essa videoaula agora e não assistiu a primeira parte, eu te peço a gentileza de que você volte, assista a primeira parte e depois venha assistir aqui essa segunda parte. Ok? Sem mais conversas, vamos ao que interessa? Então vamos à segunda parte da aula de tecido epitelial. A segunda parte da aula de tecido epitelial, que é essa aula que você está assistindo aqui, ela tem como assunto especial as especializações da superfície basolateral. Aliás, esse conceito, esse conteúdo, ele é uma novidade da 12ª edição do livro de Histologia Básica do Junqueira e Carneiro, que é o livro que eu uso como referência para as minhas aulas. As imagens, algumas das imagens que você verá nessa aula, que vai aparecer aqui, ó, aqui do lado, elas foram retiradas desse livro, da 12ª edição do livro do Junqueira e Carneiro, que eu recebi com grande cordialidade da editora Guanabara Kugan. Então eu faço aqui o meu agradecimento à editora por ter me mandado a versão impressa e a versão digital. Então, de coração, muito obrigado, adorei. E as imagens, algumas eu fiz, algumas eu mesmo desenhei e outras são retiradas ou extraídas desse livro. Ok? Chega de conversa? Vamos ao que interessa? Vamos lá, pessoal. Segunda parte da aula de tecido epitelial. Na aula anterior, eu disse para você que dentro da definição de tecido epitelial, que as células epiteliais elas têm formato variado, estão próximas e unidas em folhetos. E o assunto dessa aula agora é justamente de que forma essas células se mantêm unidas. Ok? Bom, primeira coisa que a gente vai entender. Nós vamos estudar agora as especializações da superfície basolateral. Então nós vamos estudar uma especialização, na verdade, de superfície basal e algumas especializações que estão presentes na parede lateral do epitélio. Ok? Essas especializações de parede lateral e de base de célula epitelial, elas são responsáveis por duas características. A primeira característica que é comum é de manter a união, porque esse epitélio ele tem que ser unido. É característica do epitélio essa união, tá claro isso? É característica desse epitélio essa união.
Além da união, existem algumas especializações características que são as junções comunicantes. Essas junções comunicantes, que a gente vai falar já já, permite troca de pequenas moléculas, permite troca de alguns hormônios, de alguns íons, e a gente vai chegar lá no momento oportuno. Então, basicamente, essas especializações da superfície basolateral da célula garantem duas funções. A primeira função que essa especialização garante é a junção, a união, e a segunda, a comunicação. Tá claro isso? Então, união e comunicação. Certinho? Bom, são várias as estruturas que estão associadas à membrana que garantem essas duas funções, que garantem essas duas características. São encontradas, essas especializações, elas são encontradas em todos, aliás, em todos não, na maioria dos tecidos. Na maioria dos tecidos. Mas, por elas serem muito abundantes no epitélio, como elas são muito ricas, muito presentes no epitélio, o Junqueira ele estuda essas especializações especificamente no tecido epitelial. Ok? Agora vamos entender uma coisa. Como eu já disse, é característica do epitélio se manter unida. Então, independente dessas especializações, e aí aqui vale um pequeno parêntese, né? Aqui vale um pequeno parêntese. O que eu digo de especialização? Especialização, uma estrutura especializada, é uma estrutura que desenvolveu a capacidade de desempenhar uma determinada função numa excelente qualidade. Tá claro isso? Então, quando eu digo especializações da parede lateral ou da superfície basolateral, eu estou me referindo a estruturas específicas para isso. Nós vamos chegar lá no momento oportuno, ok? Agora, mesmo sem essas estruturas, já há uma tendência de que as células epiteliais se mantenham unidas. Então, veja bem, mesmo sem essas estruturas, já há uma tendência de que essas células epiteliais se mantenham unidas. E aí você pode perguntar assim, Otávio, mas como? E aí eu vou te responder que, de acordo com o Junqueira, são duas as características que garantem isso. Tá? Primeira característica, veja bem, nas membranas plasmáticas das células epiteliais, nós temos uma proteína muito especial denominada caderina. A caderina é uma proteína transmembrana que tem uma grande ação, ou seja, que fica fortemente ativa na presença do íon cálcio. Agora vamos entender o seguinte, na ausência desse íon cálcio, obviamente, ela perde essa ação. Então essa caderina, essa proteína transmembrana, ela é muito útil e ela é responsável por fazer com que as membranas de células vizinhas se mantenham próximas. Então a caderina, que está presente na membrana, ou seja, não é uma especialização, é uma característica de membrana, é uma proteína transmembrana, e aí nós vamos lembrar que proteína transmembrana é aquela proteína que atravessa a membrana plasmática, então é uma característica da membrana. Ela, por semelhança química, a outra caderina na membrana da célula vizinha já garante com que essas membranas fiquem unidas. Então esse é o primeiro ponto, ok? O segundo ponto é que entre essas células existem dobras na membrana. E essa dobra na membrana dessas células se encaixa numa dobra semelhante na célula vizinha. A gente chama isso de interdigitações. Então a segunda característica da membrana, não uma especialização, entenda bem, segunda característica da membrana é que a primeira é a caderina e a segunda é o fato de que essas interdigitações que formam essas dobras que se encaixam na dobra da célula vizinha. Ok? Então são duas características básicas da membrana. Eu não estou me referindo a especializações por enquanto. São características da membrana. Agora veja bem.
Se você olhar nessa imagem aqui do lado, você vai ver que nessa região onde a setinha está apontando, a interdigitação, que é essa dobra. Consegue perceber que nessa dobra há uma dobra semelhante na célula vizinha e ela se encaixa? Bem onde a setinha está apontando aqui. Tranquilo? Ok? Bom, além das caderinas e das interdigitações, as membranas basolaterais elas apresentam algumas estruturas que se especializaram, que ficaram excelentes, que foram aprimoradas para garantir uma maior adesão, uma maior união a essas células. O nome dessas estruturas, o nome genérico dessas estruturas é junção intercelular. Mas como a gente está falando de várias estruturas, nós podemos usar o termo no plural, junções intercelulares. Quando eu me refiro a junções intercelulares, nós vamos entender o termo. Junção é união, confere? Então, junção é união. Quando eu me refiro a intercelular, eu estou me referindo a entre células. Não confunda inter com intra. Intra é dentro. Inter é entre. Então, quando eu uso o termo junção intercelular, eu estou me referindo a uma estrutura, ou algumas estruturas, se eu usar no plural, que garante a união, a junção entre células vizinhas. Vamos ver, a partir de agora, quais são essas junções intercelulares. Nós podemos dividir as junções intercelulares em 3 grandes grupos. O primeiro grupo são as junções de adesão. As junções de adesão, elas têm como característica unir as membranas de células adjacentes, como gosta de retratar o Junqueira, mas que a gente pode entender como células vizinhas, porém, sem que haja uma vedação do espaço intercelular. O que eu quero dizer com isso? Presta bastante atenção. Quando a gente fala em junção de adesão, eu estou me referindo à união de membranas vizinhas sem que haja a fusão. Se não há fusão, você vai entender então que apesar de estarem unidas, ainda permanecerá um pequeno espaço entre elas. Essa é a característica de todas as junções de adesão. E eu vou explicar algumas delas já já. O segundo grupo é o grupo da junção impermeável ou junção de vedação. Essas junções impermeáveis, que na verdade nós estudaremos uma, então essa junção impermeável, ela além de unir, ela veda o espaço entre as células. Consegue compreender a diferença? Na junção de adesão, que eu acabei de dizer, une, mas ainda permanece um espaço entre as membranas. Na junção de vedação ou de impermeabilização, na junção impermeável, o que nós temos é a fusão das membranas vizinhas. Se você conseguir entender isso, você vai perceber que se as duas membranas se fundem, essa região fica impermeável à água ou a qualquer outro tipo de material ou de substância que exista ou que deveria existir ali. Então, onde tem junção impermeável, eu tenho fusão de membranas e, consequentemente, eu não tenho a preservação do espaço entre elas. Eu tenho uma fusão de membranas. Então, além de unir, veda o espaço entre as células. E a terceira junção é a junção de comunicação, que nós vamos estudar também um tipo de junção de comunicação que vai permitir a troca de materiais entre células vizinhas. Tá claro? Então, a partir de agora, nós vamos estudar cada uma dessas especializações. Vamos lá?
Vamos começar falando a respeito das junções impermeáveis. Qual que é o critério que o Junqueira adota no livro para selecionar? É o critério da posição. Nós vamos começar a falar a respeito das junções na sequência ápico-basal. Então começaremos falando a respeito da junção que está na região mais apical da célula, que é a junção impermeável, também conhecida como junção de oclusão. O exemplo dessa junção é a zônula de oclusão. Zônula de oclusão. Alguns autores, o Guyton ele usa alguns outros termos, inclusive esse, o Guyton usa o termo junção estreita, mas aqui no Junqueira o termo que nós usaremos é zônula de oclusão. Como eu disse para você, a zônula de oclusão ela costuma ser mais apical. Costuma ser a mais apical de todas as junções que nós vamos estudar nesta videoaula. Então, costuma ser a mais apical. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Toda vez que aqui no livro do Junqueira você ler o termo zônula, toda vez que no livro do Junqueira você ler o termo zônula, você vai entender que se trata de um cinturão que circunda toda a célula. Sabe o cinto que você usa na sua calça, cujo objetivo é aproximar a calça que você está vestindo à sua pele? Ele envolve toda a calça, consequentemente toda a sua pele. Quando a gente entender, ou quando nós lermos o termo zônula, você vai entender que é um cinturão que circunda toda a célula. Sempre, ok? O segundo termo, que é oclusão, então zônula de oclusão, é justamente a característica desse cinturão. Vamos lá. Então, zônula de oclusão é um cinturão que circunda toda a célula, vedando-a completamente naquele ponto. Veja bem, naquele ponto, ok? Essa fusão, ela se dá através de locais salientes, protusos, do folheto externo das membranas. Então, olha só, é como se eu tivesse aqui o folheto externo da membrana, tá certo? Aqui o folheto externo da membrana. Esse local saliente ou protuso aqui, ó, é como se fosse essa fusão com a fusão dessa região dessa mesma região numa outra célula. Se você observar com bastante cuidado aqui, você vai perceber que essa região saliente da membrana externa, do folheto externo da membrana, aqui seria o folheto interno, ok? Do folheto externo da membrana, se fundiu a uma região semelhante na membrana seguinte. Nessa região especificamente é onde eu tenho uma zônula de oclusão. Tá claro? Tudo bem? Observe na imagem aqui ao lado, a imagem em preto e branco aqui é a imagem extraída do livro do Junqueira e Carneiro, da 12ª edição, e mostra uma fotografia de um microscópio eletrônico, mostrando essa fusão. A setinha está apontando aqui, olha, para uma para uma imagem chamada ZO. ZO é zônula de oclusão. Observe que, diferente da região escrito ZA, que nós vamos estudar já já, na região ZA, você vê lá um espaço entre as duas membranas. Aqui na ZO, onde a setinha está mostrando, a gente não tem isso. Para que fique um pouco mais nítido, um pouquinho mais claro, observe essa ilustração que eu fiz, para que você entenda. Nessa ilustração que está aqui ao lado, você vê duas células vizinhas, e você consegue perceber essa faixa verde que eu coloquei. A faixa verde representa o cinturão. Como essa célula está em duas dimensões, possivelmente, obviamente, você não vai ver ela em torno inteira, mas você com um pouquinho de imaginação vai conseguir perceber isso. Vai circundar toda a célula.
Em circundando toda a célula, você percebe que eu fiz questão de escurecer o espaço entre as membranas. Mostra que houve ali, naquele ponto, uma fusão entre as membranas das células vizinhas. Se eu tenho um cinturão e eu não percebo o espaço entre as membranas, obviamente nesse local eu tenho uma zônula de oclusão. Ok? A partir de agora, nós vamos falar a respeito das junções que unem sem vedar. Ainda vamos continuar, de acordo com o livro do Junqueira, a seguir a sequência ápico-basal. A primeira junção de adesão, ou seja, que une sem vedar, ou seja, preservando o espaço entre as membranas que nós veremos, é a zônula de adesão. Opa, Otávio, eu já entendi. Será que essa zônula aí realmente é aquele mesmo cinturão? Exatamente. O termo zônula denota ou nos explica um cinturão que circunda toda a célula. Mas nós temos uma diferença nesse termo. É uma zônula de adesão. E nós já aprendemos que sempre que eu tiver o termo de adesão, quando eu estou me referindo a uma junção, eu tenho a união sem vedação. Então eu tenho um cinturão que circunda toda a célula, porém, quando há essa união, no local desse cinturão, eu não tenho a fusão das membranas. Está claro isso? Eu não tenho a fusão das membranas. Eu tenho uma união dessas membranas, porém sem vedar o espaço. Ok? Eu quero deixar claro a seguinte situação aqui para você. A junção de adesão, além de permitir essa união, além de garantir essa união, ela também serve de local para a inserção de numerosos filamentos de actina. E esses filamentos de actina, quando observados no microscópio eletrônico, como a gente está vendo aqui agora, eles fazem com que apareçam essas manchas escuras. Porque ao microscópio eletrônico, os filamentos de actina eles são estruturas elétron-densas. Então a gente observa aqui onde está escrito ZA, logo aqui em cima, olha, onde a setinha está te mostrando agora, você vai ver nessa manchinha escura dos dois lados. Então presta bem atenção, nessa foto, nessa região eu tenho duas características principais. Primeira característica, você percebe a união das membranas, porém sem fusão. Tanto é que você está vendo esse espacinho branco nessa região do ZA. Significa que o espaço entre as duas membranas foi preservado. Ok? A segunda característica que você percebe é que dos dois lados da membrana eu tenho essa marcação escura. Essa marcação escura é porque nessa região eu tenho numerosos filamentos de actina chegando. E os filamentos de actina se coram em escuro nos microscópios eletrônicos. Tá claro? Observe agora essa ilustração que está aqui ainda, né? É uma ilustração, obviamente, como eu já disse, retirada do Junqueira e Carneiro da 12ª edição do Histologia Básica, desses excelentes autores. Agora, essa segunda imagem que está aparecendo aqui é uma contribuição humilde minha. É uma imagem que eu desenhei muito mal e porcamente, mas eu acho que fica bem ilustrado. Eu fiz questão de colocar um cinturão de outra cor, ok? E que você perceba que entre os dois cinturões, entre as duas células, o espaço ainda está preservado. Eu acho que está bem claro nessa imagem, não é isso? Ok, então eu tenho um cinturão, é uma zônula. Agora eu tenho que saber, é de oclusão ou de adesão? Muito simples. Olha lá, o espaço entre as membranas está preservado? Então é uma zônula de adesão. Se o espaço estivesse sumido, se estivesse fundida, seria uma zônula de oclusão. Então há um cinturão que circunda toda a célula e que na região as membranas estão separadas, há um espaço entre elas. Então não resta dúvida, essa imagem está representando, mal e porcamente, porque eu que fiz, uma zônula de adesão. Ok? Presta bastante atenção nessa imagem que vai aparecer aqui agora.
Veja bem, eu fiz questão de representar os dois cinturões, as duas zônulas. Em verde, com espaço vedado, a zônula de oclusão. Em vermelho, com espaço preservado, eu tenho a zônula de adesão. A soma dessas duas zônulas recebe o nome de complexo unitivo. Então, olha só, se nós observarmos de forma conjunta a zônula de adesão mais a zônula de oclusão, e aí a gente sabe que a sequência é o contrário, primeiro a zônula de oclusão, depois a zônula de adesão, quando nós referimos as duas estruturas juntas, nós estamos nos referindo ao complexo unitivo. Então, se por acaso na sua prova cair o que é o complexo unitivo no tecido epitelial, você vai responder com muita clareza, com muita calma, com muita clareza, que é o conjunto que se dá através da zônula de oclusão, que é mais apical, associado à zônula de adesão, que está na sequência ápico-basal, ou seja, está logo abaixo. Legal? Tranquilo? Mas nós terminamos? Claro que não! Vamos continuar e a partir de agora nós vamos falar a respeito dos desmossomos. Os desmossomos, na verdade, eles também são conhecidos como mácula de adesão. Mácula de adesão. Mas aqui no Junqueira nós vamos seguir com o termo desmossomo. Tudo bem? Ok? Vamos entender o seguinte. Os desmossomos, eles também estão presentes em outros tecidos. Eles não são exclusividades do epitélio. Tá claro isso? Um lugar muito característico onde nós temos bastante desmossomo são as células musculares cardíacas. Ok? Mas nós vamos estudar aqui no tecido epitelial e na hora da aula de músculo cardíaco nós vamos abordar isso no momento oportuno. Bom, vamos entender claramente o que é um desmossomo. Vamos lá. O desmossomo tem uma estrutura bastante complexa, em forma de disco. E na outra membrana, eu também tenho um outro disco semelhante. Ok? Então eu tenho um disco em uma membrana e um disco exatamente igual na outra membrana. Na região dos desmossomos, as membranas celulares estão separadas por uma distância um pouquinho maior do que convencionalmente existe. Vamos entender isso. Normalmente, o espaço entre as membranas é de 20 nanômetros. Ok? Normalmente, o espaço entre as membranas é de 20 nanômetros. Especificamente onde eu tenho desmossomos, há um espaçamento maior entre essas membranas, dos habituais 20 para 30 nanômetros. Então, sempre onde eu tiver desmossomos, eu tenho uma distância maior entre as membranas. Legal? Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. Como que se dá essa adesão? Primeiro, no lado citoplasmático de cada desmossomo, há uma placa circular, um disco, conforme eu disse. A essa placa, nós damos o nome de placa de ancoragem. Placa de ancoragem. Essa placa de ancoragem, ela é composta por pelo menos 12 proteínas. Então vamos lá. Então eu tenho uma membrana aqui o citoplasma celular, ok? Nessa membrana, do lado citoplasmático, eu tenho um disco que é composto por 12 proteínas no mínimo, e essas 12 proteínas recebem o nome de placa de ancoragem. Esse disco, constituído por essas 12 proteínas, melhor dizendo, recebe o nome de placa de ancoragem. Qual que é a importância dessa placa de ancoragem? Vamos observar na figura aqui do lado. Se você observar nessa figura, as placas de ancoragem vão servir de ponto de inserção para muitos filamentos de queratina,
para muitos filamentos de queratina. Consegue observar na imagem aqui do lado? A gente está vendo um desmossomo e um monte de filamentos de queratina chegando nesse desmossomo. Quando essa queratina toca nesse desmossomo, conforme a gente está vendo nessa imagem, ela volta para o citoplasma. Então veja bem, o filamento de queratina toca, insere no desmossomo e volta para o citoplasma celular, fazendo com que esse desmossomo se torne uma união bastante forte. Por quê? Porque além da união por semelhança do disco, eu tenho a fusão, a manutenção, a segurança da inserção dessas queratinas que voltam para o citoplasma. Isso faz com que os desmossomos sejam uniões, sejam junções de adesão extremamente fortes, conforme a gente pode observar na imagem aqui do lado. Agora não se esqueça, os desmossomos são junções de adesão. Então, apesar de serem junções bastante fortes, elas não vedam o espaço entre as membranas. Tá claro isso? Tudo bem? Além desses filamentos de queratina, que já garantem uma adesão forte, existe nos desmossomos bastante proteína que une essas membranas. No caso, as caderinas, conforme nós já vimos no início dessa videoaula. Então, na região dos desmossomos, há uma aglomeração, há uma junção, há um acúmulo dessas caderinas. Então, você consegue perceber como o desmossomo realmente é uma união bastante forte? Além de eu ter os filamentos de queratina que se inserem na placa de ancoragem e voltam para o citoplasma, eu tenho nos desmossomos uma grande quantidade de caderina, que nós já sabemos é uma proteína que garante a união entre essas membranas. Então eu posso afirmar que os desmossomos são uniões bastante fortes entre as membranas. Não esquecendo que entre elas o espaço é preservado, tendo em vista o fato de que se trata de uma junção de adesão. Ok? Tranquilo? Podemos seguir? Na imagem que está aparecendo aqui do lado, eu representei os desmossomos como sendo essa estruturinha amarela, conforme parece um disco, né? Mas nós já vimos na imagem anterior, retirada do Junqueira, que é infinitamente superior à minha, e que vai aparecer agora, que há uma relação entre o desmossomo e a queratina que retorna ao citoplasma. Então eu tenho nesses locais uma união bastante forte. Ok? Tudo tranquilo? Maravilha. Vamos falar a partir de agora a respeito de uma última junção de adesão, mas que essa junção de adesão, apesar de ser do grupo das junções de adesão, ela não está presente nas paredes laterais. Essa junção de adesão, ela está presente na superfície basal dessa célula, na membrana da superfície basal dessa célula. Tá claro? A função dessa estrutura é manter a célula apoiada ou unida à sua lâmina basal. Por isso é importante que ela esteja localizada na superfície basal da célula epitelial, porque vai ligar essa célula à sua lâmina basal. Eu estou me referindo ao hemidesmossomo. Estou me referindo ao hemidesmossomo. O hemidesmossomo, ele recebe esse nome porque ele é formado, é constituído por metade da estrutura de um desmossomo. Lembra quando eu falei de desmossomo, eu falei que eram duas placas que se mantinham unidas? No hemidesmossomo eu tenho apenas uma placa que fica na superfície basal da célula epitelial. Essa placa de ancoragem do hemidesmossomo, ela é constituída basicamente de uma proteína denominada integrina.
E o mais legal de tudo é que essa integrina, ela tem uma grande afinidade às estruturas que constituem ou que compõem a lâmina basal. E nós já aprendemos na videoaula de tecido epitelial número 1, que a lâmina basal ela é constituída basicamente por colágeno tipo 4 e laminina. E são justamente essas duas proteínas que são extremamente atraídas, que têm grande fixação na integrina. Então veja bem, se eu tenho uma estrutura proteica aqui em cima que atrai bastante as estruturas da lâmina basal, você vai concordar comigo que essas duas estruturas se manterão unidas, a célula epitelial à sua lâmina basal. Agora nós não podemos esquecer o seguinte, é uma junção de adesão. Então, apesar de haver essa união, não vai haver fusão dessa membrana. Tá claro isso? Não haverá fusão dessa membrana, porque é uma junção de adesão. Conforme você pode observar na imagem aqui ao lado, extraída do livro do Junqueira e Carneiro, os hemidesmossomas eles estão realmente na superfície basal da célula epitelial. E nessa imagem eles estão representados ali por essa bolinha amarela. E o próprio Junqueira colocou uma marcação ali, hemidesmossomas, né? Eu vou colocar agora uma ilustração que eu fiz, cujo objetivo é mostrar para você a relação entre o hemidesmossoma e a lâmina basal. Olha aqui a imagem. O que essa imagem mostra para a gente? Bom, perceba que o hemidesmossoma é essa estruturinha amarela e que ele está com umas linhazinhas ligadas à lâmina basal, que é essa estrutura mais escura. Isso foi para mostrar para você duas coisas. Primeira coisa que essa imagem quer mostrar para você, que realmente o hemidesmossoma é formado por metade de um desmossoma. Segunda coisa, apesar de haver essa conexão das estruturas saindo da lâmina basal e se inserindo no hemidesmossoma, e nós já vimos que essa estrutura é o colágeno tipo 4 e a laminina que sai da lâmina basal e se insere no hemidesmossoma, nós conseguimos perceber que ainda há um espaço entre a superfície basal da célula e a lâmina basal. Porque ali eu tenho uma junção de adesão e não de vedação. Tá claro isso? Tudo bem? Tranquilo? Maravilha! Nós vamos falar a partir de agora a respeito da última das especializações da parede basolateral. Essa especialização que eu falarei, ela está presente na parede lateral. E ela não está presente só na célula epitelial. Nós vamos falar a partir de agora a respeito das junções comunicantes ou junções gap. As junções comunicantes, elas estão muito presentes em epitérios, por isso que a gente está estudando essas junções aqui na célula epitelial, mas elas também são muito importantes no músculo cardíaco. Sabe por quê? Porque, veja bem, quando a gente se refere à junção de comunicação ou junção comunicante, eu estou me referindo a um canal de troca de informação, por enquanto vamos ficar com essa informação genérica, de troca de informação entre células. Se você parar para raciocinar, você vai lembrar que um tecido nada mais é do que um conjunto de células. E que essas células, na esmagadora maioria das vezes, têm que trabalhar em conjunto. Então, um estímulo que atinge essa célula tem que passar para essa, para essa, para essa. Consegue compreender isso? Daí está a importância da junção comunicante. No músculo cardíaco, o impulso elétrico que chega numa fibra tem que passar para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para que o coração inteiro contraia. Aí é importante ter junção comunicante. No epitélio, um hormônio que está ativando uma determinada célula tem que chegar no outro, no outro, no outro, no outro, daquele mesmo tecido. Agora, nós temos o exemplo do músculo estriado esquelético que não tem junção comunicante. Por quê? Porque cada fibra recebe inervação isolada praticamente. Óbvio que não é uma por fibra, mas cada conjunto de fibras recebe uma inervação isolada a ponto de que eu consigo medir forças. Por exemplo, eu posso fazer um carinho ou posso dar um tapa.
eu usei forças diferentes de um mesmo movimento. Então, no músculo estriado esquelético, eu não tenho junção comunicante, tá claro? E o que é a junção comunicante? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber. Onde eu tenho junção comunicante na parede lateral, as duas membranas estão muito próximas. Lembra que eu citei para você alguns minutos atrás, que eu falei assim, olha, as paredes, as membranas das células vizinhas estão em média 20 nanômetros de distância? Onde eu tenho desmossomo tem 30, mas em média 20. Aqui onde eu tenho junção comunicante, elas estão a apenas 2 nanômetros, ou seja, estão muito próximas. E tem que ser assim, porque em cada uma dessas membranas eu tenho proteínas integrais ou transmembranas denominadas conexinas. Essas conexinas tocam, porque estão muito próximas umas das outras, formando um canal de passagem dupla. Esse canal de passagem dupla significa que vai tanto em um sentido quanto em outro. O que passa por ali? Moléculas de pequeno peso molecular, né? Hormônios, íons, tudo aquilo que vai garantir com que as células trabalhem em conjunto. Tá claro? Vamos perceber aqui na imagem, que também foi extraída do livro do Junqueira e Carneiro, que eles colocaram uma imagem no livro, nessa 12ª edição, eu acho que isso melhorou bastante, com a imagem meio na diagonal. De tal forma que nós podemos observar claramente que há uma proximidade dessas membranas, então você vê vários canais ali, num ponto em que a membrana está bem mais próxima do que o ponto acima, e aí nós conseguimos observar claramente as duas metades da conexina, a conexina de uma membrana e a conexina da outra se unindo, e eles colocaram uma seta de ponta dupla, que mostra para mim que a comunicação ela é tanto no sentido da célula A para B, quanto da B para A. Tá claro? Aqui ao lado agora está aparecendo a ilustração que eu humildemente fiz, nem se compara com a ilustração do Junqueira, é claro, mas que também tem mais ou menos a mesma característica, os mesmos objetivos. Tá claro? Ok? Tudo tranquilo? Maravilha! Bom, assim a gente chega ao fim à segunda videoaula de tecido epitelial, que teve como objetivo ou como tema as especializações da parede basolateral de uma célula epitelial. Eu espero que essa aula lhe tenha sido bastante útil. Caso você tenha gostado, eu peço encarecidamente que você dê um curtir aqui embaixo no vídeo, que se inscreva no canal. Cada vez que alguém dá um curtir no vídeo, esse vídeo ele ganha mais moral dentro do YouTube e mais pessoas poderão usufruir do que você conseguiu usufruir nesse momento. Se você puder também, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue entre os seus amigos. Eu fico muito feliz mesmo com o fato de que mais e mais pessoas têm assistido o meu trabalho. No mais, eu queria agradecer imensamente a sua atenção, colocar o meu e-mail que está aparecendo aqui embaixo à sua disposição, prof.otavioplase@gmail.com. Em caso de dúvidas, não hesite em me enviar um e-mail, que eu terei grande satisfação em responder também. Deixe os seus comentários aqui embaixo, com críticas, com dúvidas, com sugestões. Fique à vontade, o espaço aqui é democrático e o espaço é seu. Um grande abraço, muitíssimo obrigado por sua atenção, por seu respeito. Nunca se esqueça, o único caminho do sucesso é o estudo. Então, que você tenha foco, força, determinação, força de vontade, tudo vai dar certo. Tá bom? Um grande abraço, um excelente período aí, um excelente semestre letivo aí para você. Espero que esteja tudo correndo muito bem. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal!